Sejam muito bem-vindos ao Missionários da Luz. Aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, se sintam bem acolhidas, espero que se sintam bem, gostem e retornem. E boa noite também para quem está de casa, que agora a gente iniciou a transmissão pelo Instagram da casa. Então, quando vocês não puderem vir, tiver algum compromisso, vocês podem visualizar a palestra ao vivo pelo Instagram do Missionários. Então, o Instagram do Missionários, eu vou falar o arroba direitinho, é @F Missionários da Luz. Então, @F Missionários da Luz. Então, a gente já está ao vivo nos sábados, nos sábados e nas quartas, transmitindo a palestra. Bom, meu nome é Bárbara, sou trabalhadora da casa, do setor de comunicação atualmente. E hoje, quem está acompanhando, né, e vai fazer nossa palestra é Patrícia Costa, também diretora da casa, também trabalhadora da casa do setor mediúnica. E hoje, Patrícia, ela vai falar sobre o tema Todo aquele que se eleva será rebaixado. Esse tema está no capítulo 7, item 2 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos abordar esse tema hoje. Como recados da casa, a gente tem alguns importantes hoje. Para aquelas pessoas que chegaram agora, recentemente, na doutrina, e ainda tem algumas dúvidas sobre a doutrina, sobre os ensinamentos, sobre todas as questões relacionadas doutrinárias, vai se iniciar no dia 7 de março, após o Carnaval, um curso introdutório da doutrina espírita, que é o CID. É um curso que ele vem trazendo a parte básica do postulado, todas as partes teóricas, de uma forma bem leve e bem didática. Você pode começar, se você faltar um dia, na próxima você continua sem problema nenhum. O curso é permanente, então hoje é um tema, o segundo tema não depende do primeiro, e depois você faz a nova aula do primeiro tema quando rodar novamente o ciclo. Então é bem interessante, principalmente para aquelas dúvidas iniciais que a gente tem quando chega na doutrina. Então, as inscrições acontecem na recepção, na livraria da casa, e começa dia 7 de março, na primeira sexta-feira, que é de 19h30 às 21h30. Bom, além disso, a gente tem trabalhos assistenciais que acontecem na casa todos os finais de semana e durante a semana também. Então, na sexta-feira, a gente tem aqui um trabalho permanente de gestantes, que é um trabalho que acolhe as gestantes em vulnerabilidade. E nessas sextas-feiras acontecem rodas de conversa, exposição sobre o tema relacionados à gestação, trabalhos doutrinários para as gestantes, nesse momento de acolhimento tão importante, que é gerar um novo ser, nas dúvidas e angústias, e principalmente no público que muitas vezes é muito solitário e bem vulnerável. A gente sempre orienta que a gente recebe doações de kits de enxoval, itens de higiene infantil, roupinhas de bebê, de quem já teve algum bebê, conhece, banheira. Além disso, também você pode visitar o trabalho para conhecer e se familiarizar. Quem sabe você não gosta e também vira voluntário e participa desse momento. Além desses trabalhos, a gente tem outros trabalhos que são expostos num banner, logo aqui na entrada da casa. E o mais próximo que vai ter agora é o terceiro domingo do mês, que é a visita ao Hospital da Miroeira, que era o antigo hospital que atendia pessoas de hanseníase, que era antigo chamado de lepra. Hoje a gente não tem esse internamento fixo, mas a gente tem algumas pessoas que ainda moram lá e que passaram por esse momento de dificuldade, né, relacionada a essa doença. Então, essa visita é realizada todo terceiro domingo do mês. A concentração é aqui no Missionários da Luz, às 8 horas. E se dirige ao hospital e é feito esse trabalho doutrinário, de acolhimento, de conversa e de reflexão sobre a vida, né? E aí, para a gente começar a nossa palestra, eu vou fazer uma leitura introdutória e a gente vai se concentrando, mentalizando, refletindo sobre a mensagem e em seguida a gente faz a prece para passar a palavra para a nossa palestrante. O título da mensagem é Corações, do médium Chico Xavier e do Espírito Emmanuel, contido no livro Agora e o Tempo. Aprendamos a compreender para sermos compreendidos. Encontre-se alguém na estrada que te pareça na capa de inimigo ou na máscara do ofensor. Silencia e não condenes. Convencemos-nos de que
Não existem corações de mármore, e sim corações retalhados de dor. Nessa sintonia, possamos nós nos sintonizar com o Espírito Maior e rogar a tua presença, Senhor. Amado Mestre Jesus, Espírito Amiga presente nessa casa. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para mais um momento de reflexão e aprendizado. Neste momento iluminado, possamos abrandar nossos corações por teus ensinamentos de amor e de paz. Oriente e dirige nossa palestrante, para que teus ensinamentos sejam transmitidos de forma clara, compreensiva e que possamos, Senhor, acalmar nossos corações, aflitos com o teu postulado de amor e de fé. Que tua presença se faça aqui, hoje e sempre, que assim seja. Passamos a palavra para a Patrícia para iniciar nossa palestra de hoje. Boa noite. Alicia. É para vir para cá, mas ele disse que não era para usar. Esse é independente. Ah, tá. Muito bem, deixa eu Tá. só ajeitar aqui, ó, de novo. Deixa eu estar agora. Boa noite. Bom, pessoal, hoje a nossa conversa é sobre capítulo 7, tá? Como a Bárbara já deu assim uma iniciada, deu um spoiler, né? E nós vamos trabalhar o item 3, 4, 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 7. E o tema é: todo aquele que se eleva será rebaixado, tá? Deixa eu puxar para cá. E para a gente começar, nós trazemos uma frasezinha de André Luiz para a gente começar com uma reflexão. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e, sem humildade, é impossível ser feliz. Por que essa mensagem reflexiva para a gente começar? Porque esse trecho do Evangelho, ele vai falar justamente sobre a humildade, a importância da humildade nas nossas vidas. E a diferença que faz, né, a questão do orgulho, que é justamente o oposto. O orgulho nos afasta de Deus, mas a humildade nos aproxima. E quando André Luiz nos diz que é interessante que nós estudemos a nós mesmos, que a gente volte a se olhar para dentro da gente, procure, né, enxergar tudo que a gente tem de bom e de nem tão bom assim, né, que precisa ser modificado dentro da vida da gente. Isso já é um reflexo de humildade. Por quê? A partir do momento que a gente vai olhar para dentro da gente e fazer essa reflexão, essa análise detida da nossa personalidade, nós já demonstramos a Deus a humildade de que nós não somos perfeitos, de que nós temos muitos defeitos, muito a que se melhorar. E quando a gente admite isso, automaticamente a gente também admite que estamos sempre aqui, a cada instante, para aprendermos. Nós somos eternos aprendizes, não é? Então, quando a gente admite que a cada instante do nosso dia, da nossa vida, até o último suspiro, a gente vai estar aprendendo, demonstra a nossa humildade, que nós estamos sempre aptos a conhecer, a se modificar, a receber ajuda, para que a gente também tenha força para fazer essa transformação. Todos nós estamos aqui para nos transformarmos, né? A gente reencarna para isso, para darmos mais uma vez continuidade a essa jornada de transformação. Cada um de nós, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, naquilo que a gente almeja, tudo está envolvido nisso. A gente veio aqui para crescer, para se aprimorar e principalmente para a gente ajustar, né, as nossas arestas, as nossas dívidas, as escolhas erradas que a gente fez no passado. Então a gente vai estar nesse momento
reencarnatório para isso. E é fundamental que a gente se estude, que a gente procure fazer essa análise dentro do nosso coração. Né? Em feito isso, Bárbara não está descendo. Só um minutinho, viu, gente? É porque eu já tá falando isso. Tá. Por essa ocasião, começa assim, né? O item 3. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus. Mas quando a gente lê esse trecho do Evangelho, logo esse item 3, começa nessa seguinte condição. Por essa ocasião. Que ocasião? Né? Essa ocasião, a qual os discípulos foram até Jesus e fizeram essa pergunta, foi no momento em que ele faz aquele retiro para o Monte Tabor, onde ele vai refletir, fazer as suas reflexões, né? E encontra toda aquela condição da transfiguração no Monte Tabor, que a gente conhece, a gente tem no Evangelho e nas outras obras. E os discípulos estavam com ele, os apóstolos. E quando acontece a transfiguração do Tabor, onde Jesus ele aparece ladeado de Elias, né, e de Moisés. Naquele momento reflexivo, tudo é passado para Jesus, de toda a sua vida, de toda a sua trajetória, e o que estava por vir. Né? Aquela questão de recolhimento que era necessário para tudo que estava por vir. Então, essa ocasião é isso que ele fala. Gente, vamos lá. E como os discípulos sabiam, era um momento muito difícil. Eles sabiam tudo que estavam por vir desde aquele momento ali. E eles tinham cada vez mais sede de entendimento e de saber o que era o mundo invisível, o que era o mundo dos espíritos. Porque Jesus dizia, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino não é desse mundo, o meu reino é no mundo espiritual. E eles queriam saber tudo. Eles tinham uma vontade muito profunda, muito verídica, muito sincera. E a curiosidade era muito grande. E assim Jesus ia falando. E ele disse o seguinte: quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si o menino que estava por perto, o colocou no meio deles todos e disse: digo-vos em verdade, que se não vos tornardes com as crianças, não entrarei nos reinos dos céus. Então Jesus, o que ele quis mostrar? A gente sabe que Jesus ele não deixou nada escrito. Tudo ele fazia através dos ensinamentos e ele aproveitava cada instante, mesmo que fosse por alegorias, por parábolas, para ele transmitir os seus ensinamentos. E nesse instante, quando ele chama aquela criança e coloca ao meio de todos e diz: se não fores iguais a essa criança, a uma criança, não entrarei no reino de Deus. O que era que Jesus queria falar com isso? A criança, ela representa o quê? Ela representa a pureza, a humildade, a simplicidade. A criança, ela representa a verdade, ela é verdadeira. A criança, ela não simula para agradar os outros. Tanto que a gente diz assim, a criança é fogo, né? A criança diz tudo na lata. Porque ela não tem medo de não ser bem aceita. Ela simplesmente vive a verdade. Aí, a gente pode perguntar assim, alguém pode dizer, mas Patrícia, a gente não sabe que a criança, a partir dos 6 anos, ela já começa a demonstrar as suas tendências, a acordar tudo aquilo que ela já traz de experiências do passado? Sim. Mas quando Jesus chamou a criança, ele falou e ele direcionou a criança em tenra idade. A partir dos 6 anos, a própria doutrina nos esclarece que começa a ficar mais difícil a gente moldar, ensinar,
direcionar. Por quê? Porque o espírito começa a desabrochar, a acordar o que ele realmente é. As suas tendências, os seus pensamentos, as suas características, tudo que nós já vivenciamos nas nossas vidas anteriores e que não se perde, que fica conosco, gravado. Então, quando Jesus ele se refere a essa criança, a essa pureza, ele se refere a essa criança em tenra idade, não àquelas que já estão desabrochando as suas tendências reais, né? E quando isso também ele nos leva a entender que a criança em tenra idade, que é mais fácil de a gente conversar, de a gente ensinar, de a gente controlar, de a gente mostrar o caminho e de ela aceitar. Porque enquanto ela está ainda nessa tenra idade, ela ouve os pais, né, com mais facilidade, com mais humildade. E é mais fácil e mais simples de entender e aprender os ensinamentos de Jesus. Então, quando ele fala isso, ele quis dizer que para entrarmos no reino dos céus, é preciso que nós tenhamos o coração igual a uma criança. Um coração cheio de verdade, mas principalmente de humildade. Um coração simples. Porque à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos tendo as nossas vivências, nós vamos nos distanciando disso. Porque muitas vezes a gente faz coisas até que vai contra a nossa vontade para a gente ser aceito pela sociedade. Para nós sermos aceitos por um grupo do qual a gente faz parte. E a gente muitas vezes deixa de ser nós mesmos para sermos algo que vai agradar a outras pessoas. A criança não. A criança ela não simula, né? Ela é verdadeira. Então, mostrando que com as virtudes, com aquilo que a gente pode levar ao desencarnarmos, é que nós iremos entrar no reino dos céus, né? Com o aperfeiçoamento moral. Por essa ocasião. Então, quando ele fala por essa ocasião, inclusive ele pede, né, ele solicita aos seus discípulos que não comentem nada do que viram enquanto ele não acontecesse a ressurreição. Que tudo aquilo que tinha sido visto, que tinha sido vivenciado naquele momento ali no Monte Tabor, que aquilo deveria perdurar, sendo discretos, né, até ele retornar depois da crucificação. Como a gente viu, a criança, ela denota a pureza, a simplicidade, a humildade, né? E sem o receio de ser diferente, tá? E nem se preocupa com o julgamento alheio. E todo aquele que se humilha, todo aquele que se humilhar, se fizer pequeno, será maior no reino do meu Pai. Pois trabalha com a caridade moral, a humildade e entende a necessidade de aprender. Esse sim é digno de entrar no reino dos céus. Por que a gente falou da questão do aprendizado? Porque cada um de nós trazemos as nossas dificuldades, né, as nossas limitações, e cada um de nós somos uma individualidade diferente. A minha necessidade é diferente da de Bárbara. O meu passado é diferente do de Bárbara. As minhas escolhas foram diferentes. Muitas delas bem equivocadas. E a gente está tendo essa oportunidade agora de continuar aprendendo para botar em prática quando a gente reencarna. Porque Papai do Céu dá sempre, sempre uma nova oportunidade. Dá sempre uma nova chance para a gente. Então, em estar aqui agora, vivenciando essa nova chance, essa nova oportunidade, isso a gente já aprendeu muita coisa enquanto estávamos na erradicidade. Enquanto nos preparávamos para vir. Sem contar com todo o amparo que a misericórdia divina tem com a gente. Com todo o planejamento reencarnatório, com toda a força, apoio
Nós nos preparamos, nós estudamos nas escolas federais, né, espirituais. Muitas vezes até participamos do nosso planejamento reencarnatório, algumas vezes não nos é permitido, mas na maioria das vezes a gente consegue participar e entender que dentro de tudo que nós vamos passar aqui na Terra, está dentro das nossas necessidades. Nada que a gente passa aqui é por acaso. Nada, nada, absolutamente nada. E outra coisa que eu costumo sempre conversar com os meus irmãos espirituais, porque nós trabalhamos na doutrinação, é que nenhum de nós somos coitadinhos. Nenhum de nós. Ai, mas eu estou passando por uma situação tão difícil, eu não sou mal, eu não faço nada para ninguém, eu não sou uma pessoa má. Tudo bem. Hoje, graças a Deus, você não é mais. Você já aprendeu. Mas a gente tem muito mais a aprender. Então, as coisas que acontecem na vida da gente, elas têm um sentido e um porquê, sim. Muito embora a gente se ache muitas vezes injustiçados. Mas não existe injustiça na lei de Deus. Nós temos muito amparo e misericórdia. Porque além de nos prepararmos lá, continuamos com o amparo espiritual do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores, que estão sempre conosco, inspirando, muito embora a gente não, na maioria das vezes, a gente não capte a inspiração deles, né? Mas eles estão conosco, eles têm a responsabilidade de nos auxiliar. Então, quando ele diz, será maior no reino do meu Pai aquele que se fizer pequeno, é porque o orgulho e a vaidade nos afastam de Deus. O orgulho e a vaidade, ele tapa as nossas vistas para as nossas reais necessidades. Eles nos colocam, muitas vezes, numa situação de autossuficiência e pedestal. E, às vezes, a gente acha, bom, eu já estou fazendo muito, eu acho que eu já estou quase um espírito, né, mais ou menos assim, de luz. Claro que não, né? A gente tem muito caminho para percorrer. Por mais dois sofrimentos que a gente tem aqui na nossa terra, na nossa vida. E como eu estava falando, em relação à doutrinação, né? A maioria dos nossos irmãozinhos, eles vêm aqui para serem doutrinados, mas com plena certeza de que eles foram injustiçados. Muitas vezes com revolta, com uma mágoa incrível, que a gente até compreende, mas que não é real. Porque nenhum de nós somos coitadinhos. E no decorrer dessa conversa, eles acabam entendendo e relembrando o passado delituoso e de escolhas equivocadas também. Aí sim compreendem por que passaram pelo que passaram. Né? Então, a humildade entende a necessidade de aprender. Certo? Nós estamos sempre necessitados de aprender. E a gente aprende a cada dia, começa a cada oportunidade que o Papai do Céu nos manda. A gente aprende com nossos filhos, com nosso marido, com nossa esposa, com o colega do trabalho, com uma pessoa na rua. A gente está sempre tendo essa oportunidade. Então, é importante que a gente abra nossos olhos e a gente procure ver essas oportunidades que chegam sempre na vida da gente. No quarto item, diz assim: então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos, dele Jesus, né? E o adorou, dando a entender que lhes queria pedir alguma coisa. Então ela ficou prostrada na frente de Jesus, como se quisesse inquiri-lo, né? Ou fazer algum pedido, alguma coisa. E aí, Jesus disse: que queres? E uma mãe é mãe, né? Qual é a mãe que não quer ver o seu filho bem? A mãe tutora, seja lá do coração ou de sangue, ou quem tem a responsabilidade de alguém que ama muito, você quer sempre que aquela pessoa esteja bem. Que ela vá para as melhores posições, os melhores lugares, que ela esteja bem. Toda mãe quer isso. E se tratando de Jesus, então, me diga, qual é a mãe que não quer que seus filhos sigam Jesus? Então ela, no seu afã
de querer o bem para os seus filhos, ela chegou a Jesus e disse: Senhor, né? Deixa eu ver aqui bem direitinho. Ela disse assim: manda, Senhor, que esses dois filhos, meus dois filhos, tenham assento ao teu lado, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E aí, os outros, né? Os apóstolos ficaram olhando e disseram: ó, como é que pode do nada ver essa mulher agora assim, pede para que os seus filhos se sentem ao lado de Jesus? Mas ficaram observando e conjecturando, né, aquela cena e tudo que estava acontecendo. Às vezes a gente pede coisas das quais a gente não tem noção do que a gente está pedindo. Não tem aquele ditado que diz assim: Jesus sabe o que faz, Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz? É bem certo. Muitas vezes a gente deseja muito uma coisa e a gente pede, a gente deseja, a gente vibra, direciona nossas emoções, nossa energia e pede. Mas nem sempre aquilo que a gente pede e acha que é bom, no final será. Mas Deus sabe tudo que é bom pra gente. Às vezes até alcançamos, mas de outras vezes não. Então, a gente precisa entender que se não conseguiu, não alcançou, não foi aquilo, mesmo que você tenha feito tudo que você podia fazer, era porque era para ser assim. É melhor, porque a gente não se conhece no fundo de cada um de nós. A gente não tem ideia de até onde a gente vai conseguir chegar. Então, imagina pedir isso a Jesus. E aí ele disse, ela não tinha a noção do que ela estava pedindo na sua simplicidade, mas no seu amor de mãe, né? Porque sentar ao lado de Jesus significava seguir os seus passos. E não é fácil seguir os passos de Jesus. Ai, Patrícia, como é que tu diz isso? Mas é verdade. Porque para seguirmos os passos de Jesus, a gente vai ter que se modificar. A gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. A gente vai ter que procurar alternativas, condições, instrumentos, auxílio para se modificar. Porque quer dizer que nós vamos ter que fazer uma grande transformação nos nossos corações. Ah, mas então é impossível? Não. É possível e devemos perseguir isso com muito afã. Mas precisamos ter a consciência de que a gente vai ter que passar por algumas coisas, algumas mudanças, e que não serão fáceis. Por quê? Porque nós ainda trazemos maus costumes em nosso íntimo. Nós estamos numa zona de conforto muitas vezes. A gente fecha os olhos e deixa levar para não ter que se mexer, para não ter que fazer algo para a mudança moral e espiritual. Então, quando ela pediu, ela viu apenas o resultado final. Mas ela não refletiu em tudo que iria acontecer nessa jornada em os filhos dela estando sentados ao lado de Jesus. E aí é quando ele pergunta para eles, né, para os filhos dela: vocês serão capazes de tomar o meu cálice? O que significaria o cálice? A gente tem até música que diz: Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice, ele representa o sofrimento. O cálice, ele representa a abdicação, a renúncia. Porque seguir um novo caminho, uma nova jornada, trazendo para os nossos dias atuais, é renunciar a coisas que a gente gosta de fazer, né? Para não ter que se modificar. É renunciar à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Às vezes a gente está acostumado a fazer coisinhas pequenas que diz: mas isso não está incomodando ninguém, não está atingindo ninguém. Mas nem sempre é lícito aquilo que a gente está fazendo. Mas é coisa boba, é besteirinha. Não.
Não existe, né? Então, seguir como ela estava pedindo a Jesus, ela não viu e ela não entendia tudo que iria acontecer e por tudo que eles iriam passar. Então, Jesus disse, vocês serão capazes de beber o meu cálice como os meus apóstolos são? Porque eles já tinham sido preparados. Eles já vinham numa jornada com Jesus e na espiritualidade eles foram escolhidos a dedo para darem suporte a Jesus e depois do retorno à pátria espiritual eles continuarem levando, divulgando o cristianismo. E nós sabemos o quanto houve de perseguição, de dor e de sofrimento para eles. Antigamente, naquela época, os cristãos eles eram devorados pelos leões nas arenas. Mas eles iam ao holocausto cantando glórias, porque estavam servindo ao Cristo. Hoje, quais são os leões que a gente combate? Hoje a gente não vai mais para as arenas sermos devorados pelos leões, né? Mas tem o leão da nossa vaidade. Tem várias coisas que representam esses leões que a gente precisa lutar para ter essa condição de seguirmos o Cristo, de termos essa modificação. Ah, Patrícia, parece que isso até soa que é muito difícil e muito ruim. Não é ruim, é maravilhoso, é pleno, é incrivelmente maravilhoso. Mas a gente precisa crescer, entender e ser humilde para isso. Para encarar essa jornada que é cheia de pequenas modificações que a gente tem que fazer dentro da gente. No nosso olhar, de como a gente encara até mesmo os nossos problemas, as nossas dores e as nossas dificuldades. Então, os apóstolos aí assim, os apóstolos começaram, né, aí olhar um cara meio assim estranho. Como é que essa mulher vem do nada com esses 2 filhos e chegaram agora e já querem sentar na janela, né? Não é bem assim. Nós estamos aqui com Jesus, lutando, sofrendo, e vamos sofrer muito mais. Então, quando ele fez essa pergunta para os filhos, né, dela, eles disseram sim, nós seremos capazes de beber do teu cálice. Ele disse, é bem verdade. É bem verdade que vocês irão beber do meu cálice. Mas quanto a determinar que vocês vão seguir um sentado à minha direita e outro à minha esquerda, quem vai decidir é o meu Pai que está nos céus. E aí, como é que a gente poderia fazer a reflexão sobre essas palavras do Cristo? Porque só Deus sabe até onde a gente vai. Porque às vezes, minha gente, nós estamos aqui passando por dores, dificuldades, problemas, mas aí a gente vai encarando. Vai encarando, vem um, a gente bate no peito, resolve, vem outro, manda outro, vem outro. E a gente vai resolvendo os problemas. Mas chega um momento que a gente diz, eita, peraí. Até quando que eu vou ficar resolvendo esses problemas? Até quando isso vai vir para cima de mim? Como se fosse uma onda que vem e arrebenta na areia e me derruba. Quando eu levanto, vem de novo e me derruba. Eu levanto. Até quando vai ser assim? Quando é que eu vou ter a condição de me levantar e sair dessa onda, desse mar e caminhar pela praia? Mas o Papai do Céu sabe. Então não é Jesus que iria determinar isso, mas cada um deles, dentro da sua força de vontade, indo até aonde eles conseguiriam, poderiam ir. Porque Jesus já conhecia, né, todo mundo, né, sabe, do nosso íntimo, do nosso interior. Às vezes a gente consegue, vai seguindo bem, mas às vezes a gente diz, pô, chega, tá bom. E aí? Vamos dar uma maneirada, né? Como é que a gente vai fazer? Eu não aguento mais, não. Eu não mereço isso. Aí vem a história de que aí a gente faz, eu não mereço isso. Isso é injustiça. E se faz de coitadinhos. E nós não somos. A dor pode ser a maior que acontecer na nossa vida. Mas essa dor tem um sentido. Tem um porquê. E é difícil.
quando a gente está nessa dor, a gente agradecer. Mas é mais fácil a gente colocar a culpa em Deus, é mais fácil a gente blasfemar, é mais fácil a gente se revoltar. Por isso que Jesus disse, não vai caber a mim colocá-lo ao meu lado, mas sim ao meu Pai que está nos céus. Entendem? Porque Ele sabe até onde a gente vai, Ele nos conhece a fundo, cada um de nós. Então, quando Ele disse isso, né? Aí os apóstolos disseram, não, peraí, Senhor, como é que pode? A gente está aqui com o Senhor, né? E vem. Não é assim. Tem que ter muita coisa, tem que comer muito feijão com arroz. Aí, Jesus, que sempre aproveitava todas as oportunidades, né? Disse também assim, ei, peraí, venham cá vocês, meus seguidores queridos e amados do coração. Também não é por aí. Por quê? Ele sentiu que no coração dos seus apóstolos, o que estava brotando? Um pinguinho de vaidade, né? Ora, nós somos os teus seguidores, estamos contigo para o que deve e é. Não é assim, não. E aí ele chegou e disse, né? Para ser e entrar no reino do meu Pai, seja tu o servo. Não é? Inclusive eles. Porque às vezes, gente, e aí vamos transpor isso para a nossa vida, agora para os nossos tempos, e aí eu vou pegar um exemplo nosso, né, da doutrina que nós participamos, vivenciamos. Muitas vezes a gente está aqui no centro há 10, 20, 30, 40, 50 anos, e a gente vem todo dia para a palestra, a gente participa dos trabalhos assistenciais, os trabalhos mediúnicos, todos os trabalhos da casa, e aí a gente se acha. Ah, mas olha, quantos anos eu tenho de doutrina? Mas eu estou aqui todo dia. Mas não é por aí. Porque a partir do momento que a gente já acha que a gente é muita coisa e está fazendo muita coisa, a gente já está colocando tudo abaixo. Então, para entrar no reino dos céus, nós precisamos ser humildes, simples. A vaidade, o orgulho, o egoísmo nos afastam de Deus. E aí, naquele momento, eles se acharam. E aí, Jesus aproveitou e disse, não, vem cá. Até para vocês, a lição serve. Então, quando ele disse, é certo que bebereis o cálice que eu beber, né? Mas, pelo que respeita a vós sentardes, eles, né? Ao meu lado, isso depende da vontade do meu Pai, que já tem tudo preparado. Ou seja, todos aqueles também que chegaram junto de Jesus, que foram os seus colaboradores diretos, eles foram escolhidos, preparados na espiritualidade, para assumirem a tarefa redentora do cristianismo. Mas aí a gente entende um pouco daquela mãe, né? Porque todos nós, mãe e pai, a gente quer que o filho da gente esteja bem, vá para um lugar bom, né? E como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, não é de aqui, de agora. E aí, quando Jesus fala para ela assim, sabes o que me pedis? Porque Jesus falou com ela, sabes o que me pedis? Tem ideia do que você está pedindo? Você sabe todo o percurso, o caminho que vai acontecer até chegar lá no final? Será que realmente é isso que você quer? E que os seus filhos querem também? Continuando. Pedes... Peraí, deixa eu ver aqui. O cálice, como a gente falou, são o cálice da dificuldade, né? Porque não é fácil, gente, a divulgação do Evangelho. Porque divulgar o Evangelho não é só a gente estar aqui na frente e falar. A gente precisa viver. A gente precisa exemplificar. Então não é fácil divulgar o Evangelho do Cristo, que continua atual desde sempre. Se eles tiveram as dificuldades lá, nós continuamos tendo aqui agora.
Não é porque estamos aqui que aí a gente abandonando a história, nem pensar. Mas a gente não pode esperar ser perfeito para começar essa jornada. A gente tem que começar, e urge o tempo. A gente tem que começar essa jornada do Evangelho. Não só de divulgar o Evangelho, mas de viver esse Evangelho, de internalizar esse Evangelho, de praticar esses ensinos de Cristo. Na nossa vida diária, na nossa vida familiar, em comum, na nossa rua, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, no mundo. Mas não é fácil. Todos nós trazemos aqui as nossas dificuldades. Mas precisamos, é possível, e a gente tem que continuar tentando. Porque é para isso que a gente nasceu de novo. Né? Para continuar, não só propagando esse Evangelho, levando as pessoas às verdades do Cristo, como também, a partir do momento que a gente vivencia esse Evangelho, a gente também se ajuda dentro das nossas dificuldades e nos fortalece, nos fortalecemos diante dos problemas e dificuldades que virão. Porque todos nós temos. De uma sorte ou de outra, de um modo ou de outro, de um jeito ou de outro, cada um de nós temos as nossas dores e as nossas dificuldades. E a gente precisa se fortalecer. Se fortalecer no Evangelho do Cristo, se fortalecer na nossa fé. Como que a gente vai fazer isso? O Evangelho é um consolador prometido. O Evangelho traz a consolação. Traz o ensinamento e o entendimento para que a gente consiga ter equilíbrio, serenidade e força para seguir adiante. Aqui, né, Bárbara? Só Aqui, pronto. Continuando. Não é só beber o cálice, mas é entender essa trajetória, né? É entender essa trajetória que a gente vai encarar. Cada um, individualmente, especificamente, cada um tem a sua forma, a sua trajetória. Porque nós somos individualidades e nós trazemos a nossa história gravada no nosso perispírito. Isso para que a gente possa saldar também as nossas dívidas. Veja, o Papai do Céu, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que ele nos dá a oportunidade de podermos quitar essas nossas dívidas, né? Com o apoio do Evangelho, com o apoio do conhecimento, da doutrina espírita, né? Que traz esses esclarecimentos para a gente. Então, ele é tão maravilhoso que ele permite que a gente possa pagar parceladamente as nossas dívidas. Porque é sabido que não conseguiremos fazer isso tudo numa vida só. Sabe lá o que nós já fomos capazes de cometer, de fazer. E não pense que foram poucas coisas. Nós já fomos capazes de fazer coisas terríveis. Né? Graças a Deus a gente tem o véu do esquecimento. Ainda bem. Isso é importante, é maravilhoso para que a gente possa seguir. Para que a gente possa seguir adiante. E ele nos permite que nós tenhamos sempre essa oportunidade e ainda parcela em suaves prestações. Às vezes nem tão suaves assim. Mas parcela. O que a gente não conseguir nessa vida, a gente terá outra oportunidade para continuar. Aprendendo, consertando, ajustando, reencontrando e reescrevendo a história de forma diferente, da forma com a qual a gente possa se orgulhar. Né? Então, ele faz esse parcelamento, né, para a gente. Mas isso também vai depender das nossas conquistas individuais. E essas conquistas individuais vai depender do nosso aprendizado, da capacidade de nós, cada um de nós, nos submetermos à sua vontade, entendermos os seus desígnios e aprendermos a lidar com tudo isso. E muito mais envolve a reencarnação de cada um que está aqui. Né? Ouvindo isso, né, os 10 outros apóstolos, né, se encheram de indignação, como a gente falou agora há pouco, com aqueles 2 irmãos que foram lá levados por aquela mãe, coitadinha, mas com muita veracidade de sentimento, né,
E foi quando Jesus aproveitou e deu aquela chamada, né? Trouxe eles e disse: do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Assim também é com vós. Então, eles também tinham que ter esse entendimento acima de qualquer coisa. Não era porque eles eram diretos, eram colaboradores diretos do Cristo, estavam ali investidos de todo o amparo da espiritualidade, de todo o trabalho, que eles podiam se achar um pouco melhor do que qualquer outro. Né? Quem quiser ser o maior, que seja o seu escravo. Se desapegue. Quando ele quis dizer isso, não é que a gente vai virar escravo, ou que a gente tem que se humilhar, não dando valor a cada um de nós. Não é isso. É nos desapegarmos daquilo que nos deixa ainda entravados na nossa evolução. Desapegarmos daqueles maus costumes, desapegarmos das tendências ainda menos felizes que a gente traz, das nossas ideias que a gente ainda tem cristalizada na cabeça da gente, gravada ainda em cada um de nós. Então, quando ele fala para que seja, né, para que a gente seja, se humilhe, seja humilhado, é desapegar de muitas das coisas que entravam o nosso crescimento espiritual. E não precisa aqui citar, porque cada um, no início a gente leu aqui de André Luiz a mensagem. Estude-se. Volte-se para dentro de você mesmo e você vai entender, você vai achar, você vai compreender em que momento e quais são as suas necessidades de modificação. Né? No quinto, né, no parágrafo 5º, ainda, dessas mensagens que Jesus nos traz de aprendizado, conta um outro momento. Que Jesus entrou em um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ali fazer a sua refeição. Para ali fazer a sua refeição. E os que lá estavam começaram a observá-lo. E ele, vendo que estava sendo observado, ele aproveitou então para dar mais uma lição. Vamos dar mais uma ligadinha aí. Vamos jogar mais uma chamada para que eles possam despertar. E é quando ele conta a história das bodas, dos assentos, né? As bodas são festas. E aí ele diz: quando fores convidados a uma boda, não te assente nos primeiros lugares. Não te assente nos primeiros lugares. Busca sentar onde? Nos últimos. Porque os últimos serão os primeiros. Ah, mas o que quer dizer os últimos serão os primeiros? O que ele quer dizer com isso? Ah, se a gente sentar lá no último, a gente vai esperar, a gente vai ser o primeiro? Claro que não, porque tudo tem um ensinamento muito maior naquelas parábolas, né? Naquelas comparações, naquelas analogias que Jesus fazia. E aí ele completa: para que tu não passes uma vergonha? Em que sentido? Tu te sentas no primeiro lugar, mas aí aquele que te convidou recebe um convidado que é mais querido que tu, que é mais importante. E aí o que é que ele vai fazer? Vai chegar até você, muito educadamente, e dizer: olha, tu pode desocupar um lugar para o meu amigo, que ele vai sentar aqui. Que ele estava preparado para ele, esse lugar. Aí você... né? Ai, poxa. Todos os outros lugares já vão estar sentados. Vai sobrar quem? Qual? O último. E para você vai ser o quê? Uma grande vergonha, constrangimento, né? Mas, se tu fizeres o contrário, fores para o último, e o que te convidou estiver lá quietinho na tua, lá no último lugar, vai dizer: não, meu amigo, te senta mais aqui próximo de mim, vem, te senta aqui na cadeira ao meu lado.
Que júbilo, que alegria ser reconhecido a tua importância por quem te convidou. Então, ele aproveitava todas as oportunidades para dar um ensinamento. Mas ainda tem mais. Ele quis dizer o quê? A gente gosta de aparecer, né? É muito vaidoso. A gente é muito vaidoso. Aí a gente chega, a gente já quer sentar logo nos primeiros lugares, a gente quer pegar logo as primeiras coisas, as melhores, então a gente quer estar em evidência. E a gente nem é toda essa bolacha do pacote, né? Nem é isso tudo, mas a gente se acha. A gente se acha. Isso se chama vaidade. E não é legal. Porque quem é verdadeiramente bom, quem é verdadeiramente digno, ele nem sabe que é. E ele vai estar lá quietinho no cantinho dele. Mas a gente vai fazer questão de trazer ele para perto da gente. Porque não é bom a gente estar com quem é legal? Nossa, quando a gente tem uma pessoa que a gente acha... Às vezes, existe uma pessoa que você nem conhece, mas você admira. Mas, puxa vida, é quase inalcançável. E quando você tem a oportunidade de ter com essa pessoa algum momento, e sentir que essa pessoa é simples de coração, você chega a dizer assim, é gente como a gente. Não é? A gente costuma dizer assim, cara, é tão simples que ele é gente como a gente. E é assim que a gente deve se portar. É assim que a gente deve ser. Simples. Não nos acharmos melhores ou mais que ninguém. É melhor que nos achem do que nós fazermos isso e temos uma grande decepção. E é mais um motivo para nós combatermos se nós quisermos entrar no reino dos céus. Deixa eu ver aqui. Eita. Andou demais. Andei demais. Espera aí, porque a hora já está chegando ali, ó. Eu tinha mais... Vamos ver. Está voltando aqui. O computador hoje está meio complicadinho. Não. Olha, vamos fazer... Em vez de botar ele aqui na apresentação, põe ele normal lá. Pronto. É melhor eu ir aqui seguindo cada uma. Né? Uhum. Vamos. É que o computador, ele tá cansadinho. Isso. Né? Isso. Vamos aqui embaixo. E aí, tem essa questão de a gente tirar de nós o orgulho e a vaidade. Porque isso nos remota também a outro trechozinho, bem rapidinho. Ainda tem o tempo, né? Tem 5 minutos. Pronto. Que Jesus nos conta no Evangelho, que é a questão da parábola de Lázaro, né? E o homem rico, ou o homem rico e Lázaro. Isso mostra também como a gente precisa urgentemente de humildade e simplicidade nas nossas vidas e nas nossas atitudes, na nossa vivência. Que Lázaro, ele vivia, era uma pessoa muito pobre, era um mendigo que vivia à porta da casa desse homem rico, e ele era coberto de feridas. E ele vivia esperando as migalhas que caíssem da mesa desse homem rico, muito majestoso e pomposo, e de banquetes e banquetes, para ele se alimentar, e quase nunca conseguia. E aí diz o Evangelho, e vinham os cachorros e lambiam sua ferida. E ele naquela situação miserável, mas sempre resignado. Enquanto acontece, né, e o rico lá vivendo a vida dele de boa, sem parar para pensar na necessidade de olhar em sua volta, de ter empatia, de olhar os outros com mais... não é resiliência a palavra, com mais empatia. Né? Então, acontece que os dois desencarnam. Lázaro desencarna, né? E ao chegar, ele é muito bem recebido e ele fica resplandecente. E tudo aquilo que ele viveu de dificuldade na vida enquanto encarnado foi recompensado na verdadeira vida, que foi a vida espiritual.
Aí o rico desencarna. E quando o rico chega lá, ele diz, oxe, tem alguma coisa errada. Como é que Lázaro está ali todo belo e luminoso e eu estou aqui? Aí ele faz aquela analogia ao fogo do inferno, queimando, ardendo. E eu tive tanta coisa, menos humildade, né? Não quis aprender, não quis aproveitar as oportunidades e não soube dar valor ao que tinha em compartilhando e também investindo nas outras pessoas que estavam em sua volta. E aí ele pede a Abraão, né, que é a figura, a Abraão, que peça para Lázaro molhar o dedo dele na água e molhar na sua língua, porque ele não aguentava de tanto sofrimento. E aí é quando Abraão fala que é um abismo muito grande entre Lázaro e ele. Mas esse abismo foi construído por ele próprio. E nós, quando não nos detemos na questão da humildade, do aprendizado e da transformação verdadeira, começamos a tecer esses abismos para nós. Nós fazemos o nosso próprio inferno, nós fazemos o nosso próprio céu. E aí Abraão disse, não há possibilidade. Não que todos ele iria permanecer para sempre no fogo do inferno, né? No fogo do inferno, que ele nunca poderia se redimir. Pode sim, mas ele precisa ter a vontade sincera e persistir numa nova oportunidade para assim conseguir desmontar esse abismo e se aproximar mais do reino dos céus, que é o que todos nós queremos, todos nós. E aí ele diz, mas olha, Abraão, então faz o seguinte, pede para que Lázaro vá até a minha casa, fale com meu pai e meus 5 irmãos, os 6 irmãos, não lembro agora, para que eles saibam do que está acontecendo, para não acontecer a mesma coisa com eles. Aí, mais uma vez, Abraão diz, não posso. Porque eles têm as leis, eles têm os profetas, eles têm tudo para seguir o caminho do bem, para se transformarem. E, na verdade, Lázaro não estava pedindo para que eles se transformassem, não. Para que eles tivessem um olhar voltado mais para si, se estudar, se encontrar as suas necessidades e trabalhar por elas. Lázaro só queria que fosse lá avisar. E é quando Abraão diz, se eles não acreditam nas escrituras que lá estão, vão acreditar em quem está morto? Quem já não pertence mais à terra? Então isso é mais uma condição para que a gente entenda a necessidade que nós temos. Porque nós construímos esses abismos mediante as nossas escolhas. Todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós temos a condição de fazermos escolhas mais assertivas. Mas a gente ainda cai, né, nessa mesma condição, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. E a gente tem que cultivar essa humildade e o entendimento que a gente precisa aprender e precisa se transformar o mais rápido possível enquanto a gente está a caminho, enquanto ainda dá tempo, né? E o Espiritismo, ele vem sancionar, pelo exemplo, essa teoria, né? Ele nos dá todas as ferramentas, a doutrina nos dá as ferramentas e o entendimento para que a gente comece agora, já. Fácil vai ser? Não. Mas a gente vai conseguir. A gente precisa tentar e persistir. Já botou aqui, ó, o tempo está esgotado. Espera aí. Deixa eu ler só uma mensagenzinha, Bárbara. É rápido. É pequena. Ixi, eu tenho ainda mais tempo. Aí diz assim, ó, de Chico Xavier. A humildade não está na pobreza. Não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brilho pessoal, ainda assim apenas abençoa. Tá? E aí o orgulho se preocupa com quem está certo. A humildade se preocupa com o que está certo. Para a gente refletir, e nós agradecemos de coração
a oportunidade de vocês terem nos escutado aqui mais uma vez. Muito obrigada e Deus os abençoe. Gostaria de agradecer a Patrícia pelas palavras, né, pelo momento de esclarecimento, de síntese e de repassar essas mensagens de forma traduzida, né, para a gente. E nesse momento a gente pede que todo mundo mantenha a energia em sintonia para a gente proferir a prece final dos nossos trabalhos. Querido amado Mestre Jesus, mais uma vez gratos por esse momento de esclarecimento, de reflexão e de amparo, que possamos nessa noite sairmos fortalecidos com tuas palavras e tuas bênçãos através das tuas palavras e das tuas explicações. Que tua paz esteja sempre presente de sempre e nos acompanhe em segurança para o nosso lar. Assim seja. Assim seja. Ai, que bom.